Oi, gente, tudo bem? Para quem chegou agora, o meu nome é Neia. Já pensou fazer aquele pãozinho de padaria aí na sua casa? Pois bem, hoje eu vou te ensinar uma receita muito fácil de pão francês caseiro. Mas aí precisa de você, tem bastante detalhes que é bem importante para o seu pão dar certo. São apenas 3 ingredientes, tá? Bora começar a receitinha de hoje? Vamos começar aqui, gente, medindo a farinha de trigo. É farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Eu vou medir nesse copo medidor, ele pega 300 gramas de farinha. Eu vou colocar aqui 2 copos de 300 gramas de farinha de trigo. Então, para nossa receitinha de pão, vai render 9 a 10 pães francês, 600 gramas de farinha de trigo. Vamos medir agora o sal. É uma colher rasa de sal. Para fazer essa quantidade de pão, eu vou usar 2 pacotinhos de 10 gramas cada de fermento seco. Não pode colocar por cima do sal, tá, gente? Porque senão acaba tirando aí um pouco o efeito do fermento. Mesmo que a gente vai misturar, mas ele não pode entrar em contato direto com o sal. Coloquei aqui os 2 pacotinhos de fermento seco. Agora vamos dar uma leve misturada com a mão para misturar aqui o sal, o fermento e a farinha. E pode-se dizer que é só esses 3 ingredientes, que agora o próximo ingrediente é a água. Então eu não conto como ingrediente que todo mundo tem em casa. Um detalhe, gente, a água precisa estar super gelada. Eu peguei essa água na geladeira. Mesmo assim, eu tô colocando aqui umas pedrinhas de gelo, porque quanto mais gelada a água tiver, melhor. Então, água super gelada. Eu medi no mesmo copo de farinha, ó, muito gelada. Medi aqui 500 ml de água e vamos colocar aos poucos. Não tem quantidade certa, tá, gente? Mas a metade para menos. Então, a quantidade de água vai ser a metade da farinha para menos. Então, eu vou colocar aqui a água aos pouquinhos, vou misturando a farinha. No final, vou falar quanto que eu usei de água nessa quantidade de farinha de trigo. E é muito fácil, gente, é só ir colocando a água e amassando assim com a mão, até essa farinha ficar toda umedecida com a água. Segure aí o gelo, né, para não cair o gelo junto. Vai colocando e vai misturando aí na massa. E eu já posso mostrar que a quantidade que sobrou, ó, de 500 ml, sobraram apenas 2 dedos de água, porque agora a massa ela não precisa de mais água. Agora talvez vai precisar de um pouquinho de farinha aqui, para ela não grudar, que é onde eu vou sovar ela. E aí é só amassando até ela ficar bem lisinha. Não tenha pressa, tá, gente? De 5 a 15 minutos. Fique aí amassando até ela ficar bem lisinha. É bem facinho de amassar, essa é uma massa muito boa para a gente fazer os pães. Ela é massinha, então não dá trabalho. E é só amassar, eu vou adiantar e eu já volto assim que ela estiver boa. E a massa vai ficar desse jeito, gente, ó, bem lisinha. Você puxa, ela espicha, ó. Agora eu vou deixar ela descansando só uns 10 minutinhos para a gente dar mais uma sovada nela. Vou colocar aqui na mesma bacia e vou deixar ela descansando um pouquinho e daqui a pouquinho eu volto. Gente, eu já voltei, olha só de ter descansado, olha, você finca o dedo, é assim mesmo, tá vendo? Tá bem fofinha? Agora eu vou jogar mais um pouquinho aqui de farinha, porque a gente vai dar mais uma sovada nela. Começou a grudar, tá vendo? Na vasilha, é assim mesmo. Agora vamos jogar ela aqui novamente, pra gente dar mais uma sovada nela, antes da gente tá modelando os pãezinhos. Já tem, gente, uns 5 minutos que eu tô sovando, ela já tá bem lisinha. Agora é hora da gente montar, né,
modelar os pãezinhos. Pode fazer o tamanho que preferir. Eu vou fazer mais ou menos o tamanho do pão francês tradicional. Então eu vou dividir a massa aqui em vários pedacinhos, que aí facilita na hora da gente modelar eles. Já quero, gente, aproveitar para deixar meu agradecimento. Muito obrigado a todos vocês que têm chegado aqui no canal, deixado comentário. Para você que já é inscrito faz tempo, um grande abraço. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, tá? E agora é só a gente modelar os pãezinhos. Eu já separei todos eles, me renderam 9 bolinhas. Peguei mais um pouquinho de farinha, polvilhei aqui. E eu tenho mais uma coisa para contar para você que não me acompanha, tá? Que é a primeira vez que chegou aqui, caiu de paraquedas. Toda vez que eu faço pão, eu conto esse segredinho que já não é mais segredo, né, gente? Mas aí assim que eu modelar aqui os pãezinhos, eu vou falar para vocês. Nunca mais meus pães deram errado. E é só abrir com um rolo, uma garrafa, ou até mesmo com a mão, né? Se você tiver um pouco mais de prática, abra ele o quanto der, pra gente enrolar dessa forma e assim formar os pãezinhos. E aqui, gente, eu já montei o pãozinho, agora eu vou fazer um corte dessa forma. Eu queria ter aí uma navalha, alguma coisa para fazer um corte menos grosseiro, mas eu não tinha, então eu só passei a faca de leve e fiz um cortinho no pão. Gente, eu tô colocando aqui na minha forma e eu coloquei um papel manteiga, tá? Por baixo para tá colocando os pães por cima. Se não tiver o papel manteiga, pode colocar um papel laminado ou polvilhar, né, farinha de trigo. Passa manteiga e polvilha farinha de trigo, que também dá certo de estar colocando os pãezinhos por cima. E dessa forma eu vou fazer com todos os pãezinhos, ó. Só enrolar eles e fazer um corte e colocar na forma. Gente, eu fiz com todos os pãezinhos daquela forma. E aqui renderam 9 pãezinhos franceses e agora precisamos deixar ele descansar até ele dobrar de tamanho, crescer um pouco. Como vocês podem ver, ó, eles já cresceram bastante e o segredo que eu tenho para contar para vocês é que às vezes o tempo tá frio, aí você pega e coloca uma vasilha de água quente por baixo, que aí adianta o processo dele tá crescendo. Agora, gente, com a água bem gelada, eu não tenho aquele negócio de borrifar a água. Eu vou jogar aqui com a mão mesmo, a água tá super gelada, tá? Eu vou jogar aqui um pouquinho de água sobre os pães e correndo eu vou levar lá no forno. Sendo que o forno eu deixei ele pré-aquecendo a 270 graus, tem já uns 10 minutinhos, então tem que ser um forno bem quente. Gente, já tem 20 minutos que eles estão no forno. E agora é só esperar ele começar a dourar, porque eles já cresceram mais um pouquinho. Olha, as duas formas já cresceram bem. E aqui, gente, eu já assei os meus pães franceses, eles ficaram dessa forma. Olha a crocância, ele fica bem crocante, macinho. O sabor é idêntico ao pão da padaria, o pão francês. Só o corte que sumiu, igual eu falei, eu fiz com a faca. É bom fazer um corte mais profundo com estilete ou uma lâmina, né? Então foi isso, gente. Eu espero muito que tenham gostado. Não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, gente!